toda empresa que tem um processo definido, está bem tranquilo, tem tudo mapeado, a chance dela crescer em faturamento é muito grande Muito e grande. ela fica preparada para a escala. É pior do que não fazer nada, é nem buscar informação do que precisa ser feito. Vale muito, Às né. vezes a gente tem uma dúvida, por que que uma startup é tão valiosa? Às vezes as Uhum. pessoas não conseguem entender da economia mais tradicional, só que ela não está olhando a capacidade que você tem dentro daquele banco de dados de criar um outro produto ou distribuir algo novo ali para o seu Distribuição. próprio cliente. Proteção e privacidade de dados, LGPD. Muita gente já ouviu falar, mas hoje nós estamos aqui com um dos maiores especialistas do Brasil. Quem dirá o maior especialista do país nessa área, hein, Rogério? Não só especialista, né, como a maior empresa do Brasil fazendo isso com excelência, né, é uma honra para nós hoje. E uma honra e para empresário, uma questão muito importante que precisa trazer, assim, à luz desse conhecimento, para de fato entender a importância, o grau de importância que é principalmente essa questão de tratamento de dados. Quando nós pensamos aí em tecnologia, as empresas trouxeram muitos dados relevantes e isso trouxe à luz dos empresários terem que ter cuidado com esses dados principalmente. E agora nós estamos aqui hoje para trazer à luz desse conhecimento, hein, Rogério? Para falar um pouco desse tratamento de dados, como que de fato isso pode impactar e impacta na vida das empresas. Ah, e trazer à luz, né, da importância desse assunto, né, Diego, porque muitos empresários hoje eles acabam negligenciando isso, isso vai agora tá chegando no gargalo, né, então quem não tiver bem atento a isso, pode ter o seu crescimento prejudicado sobremaneira, viu. E é isso que a gente quer, né, trazer aí para nossa audiência, ter esse conhecimento técnico, né, não só técnico, como embasamento legal para a gente poder desenvolver as empresas que pretendem crescer. Beleza, então sejam todos muito bem-vindos ao HiPod, o podcast da Nova Economia. O episódio de hoje é muito importante, que é proteção e privacidade de dados. Nós estamos aqui com o nosso amigo Alan Andrade, É uma máquina. Seja uma bem-vindo. máquina direto de Balneário Camboriú para Mato Grosso do Sul, Logo ali, né? logo ali. E nós viemos hoje falar de um assunto muito bacana, muito especial. Obrigado aí, Alan, pela sua presença no nosso podcast. E eu vou trazer principalmente a importância para o nosso ambiente empresarial aqui, não do Brasil, mas eu vou falar hoje em especial no Mato Grosso do Sul, porque você vem de fora e você é uma das autoridades do país nesse assunto. E esse assunto é de suma importância, trazer a clareza para os empresários da importância que vai ter, que já tem Já e tem. terá na vida dos empresários ao longo principalmente dessa mudança que nós estamos vendo com uma nova economia, com muita tecnologia embarcada, Uhum. muita tran- transicionando muito dados e como que o empresário ele pode lidar com isso. E você trazer também o conhecimento que às vezes eu vou falar, Rogério, não sei se você também pensa assim, é complicado nós empresários que não estamos muito ligados com tecnologia diretamente, pensar nessa questão de dados, né. Não é tão, assim, novo para esse pensamento, para a gente entender a celeridade disso, né. Muitos não entendem, né, a tangibilidade disso e a importância dessa proteção de dados, né, porque é uma coisa nova em tese, né, principalmente para os negócios mais tradicionais, que os empresários raiz, cara, eles não dão muita importância para isso, porque às vezes não chegou uma multa ainda, eles não entenderam o estrago que um vazamento de um dado pode fazer, e isso é muito grave, né. Essa omissão e essa, abre aspas, "ignorância", empresarial a respeito da LGPD, ela é realmente muito preocupante. Então eu fico muito feliz de a gente trazer esse assunto hoje e espero que seja Proveitoso. proveitoso aí para nossa audiência. Será? E legal. Alan, fala aí, quem é o Alan? Fala um Bora. pouco sobre você, um pouquinho da sua vida, Cara, sua antes de trajetória. tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazerzaço estar com vocês, cara. Cara que eu admiro muito, vocês dois. E o convite era irrecusável, né, cara? Vim pra cá, lugar que eu gosto muito, Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, especialmente, foi onde a gente escolheu, eu e minha esposa, pra gente passar a nossa lua de mel. A gente sempre que pode estar Uau! aqui.
tentando relembrar um pouquinho daqueles bons momentos que a gente viveu. Cara, me chamo Alan Andrade, sou fundador e CEO da Somax. Vocês falaram aí, especialista em LGPD, legal. Só reforço que também é a primeira e única franquia de compliance, proteção e privacidade de dados do Brasil, um negócio bem disruptivo, que cresceu muito. Somos, sim, o maior grupo de proteção e privacidade de dados do Brasil. Só de GPO a gente está chegando a 50 no nosso time agora, fora o resto do time todo que contempla toda a parte de governança e cibersegurança. E fazendo o feijão e arroz com bem feito, Diego. Eu acho que a gente focou nisso, sabe? Entender bem de fato o que que era LGPD e realmente cair dentro fazendo exatamente aquilo que precisava ser feito, né? Foi assim que a gente cresceu muito, fazendo exatamente o básico bem feito, né? E LGPD, eu acredito muito que ela não está mais forte dentro de muitos negócios, às vezes nem por muita não negligência, sabe, o Rogério? É por falta de conhecimento mesmo. Então, minha Hum. primeira dica para você que está aqui ouvindo esse bate-papo é pior do que não fazer nada é nem buscar informação do que precisa ser feito. Cara, dá uma pesquisada aí, dá uma gugada, bota o que que é LGPD, segue a Somax lá, que a gente fala muito sobre proteção e privacidade de dados, porque sim, o risco existe demais, turma. As multas são pesadas, perder cliente, né, perder credibilidade. Mas eu sempre gosto de trazer os dois lados da moeda, que são os lados positivos de implementar um programa de privacidade de dados. E é esses dois lados que eu quero trazer aqui para a audiência hoje. Antes, beleza, Ale, um lado também que nós conversamos até nos bastidores, eu achei bem legal, eu até anotei isso, mas antes disso, traz pra gente aí uma informação, o que que é proteção e privacidade de dados, pra gente trazer clareza aí. Boa. Essa letrinha, essas 4 letrinhas, né, LGPD, tem tirado o sono de muita gente, sim, né, cara? Proteção e privacidade de dados. Bom, fazer uma analogia muito legal, né, a maioria do pessoal já deve ter ouvido falar que os dados são o novo petróleo. Já ouviram falar isso? Muito. Então, se fazendo uma analogia com petróleo, se dado é o novo petróleo, a gente precisava de uma legislação para saber quem extrai, quem refina, né, quem distribui, quem comercializa. E a LGPD ela veio para isso. Ela não veio para proibir absolutamente nada, ela veio para dizer para as empresas como fazer todo o tratamento de dado. E quando a gente fala tratamento, turma, é da coleta ao descarte. Todo o processo que o dado sofre dentro de um negócio é chamado de tratamento de dados. E isso é muito bom, porque é uma lei que veio visando, de fato, proteger as pessoas, né? O que a gente tem de maior valor. Inclusive, essa é uma das missões muito legal da Somax. Nosso plano de ambição é proteger 50 milhões de brasileiros, dados pessoais de 50 milhões de brasileiros, através das empresas que a gente assessora. Então, surgiu a LGPD, que foi basicamente uma cópia da GDPR. GDPR é a Lei de Proteção de Dados Europeia. E aí uma curiosidade, Diego, para responder a tua pergunta. A LGPD entrou em vigor em 2020, né, no governo do Bolsonaro. Aí você pode pensar assim, caramba, as empresas lutando para sobreviver, como é que um Uhum. presidente implementa uma lei que, para ficar em conformidade, precisa fazer investimentos financeiros? Naquela época era impossível. Obviamente, ele deu um vagache-leche ali para as empresas se adequarem de 1 ano, mas o real motivo da lei ter vindo naquela época, entrada em vigor, é porque o Brasil foi convidado para participar da OCDE, né, o Livre Comércio da Europa. Mas a OCDE só ia aceitar o Brasil se ele tivesse uma lei de proteção de dados, assim como a Europa já tem há décadas lá, né, que é a GDPR. Então tiveram que fazer isso meio que nas correrias, não ia dar tempo de desenvolver uma lei própria. Cara, entenderam como é que funcionava a GDPR, pô, copia, cola, transformaram em LGPD. Até por isso que a gente tem bastante nomenclatura que vem da lei europeia, como o DPO, né, que é o Data Protection Officer, né, que é o encarregado de dados de Hum, proteção de dados de uma empresa. Então hum. foi assim que a LGPD surgiu. Junto com ela veio a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Apesar de começar com A, ela não é uma agência, ela é uma autoridade, ou seja, ela é uma autarquia, ela tem completamente autonomia para fiscalizar, inclusive, órgãos públicos também, Uhum. e é ela que faz toda a fiscalização, aplica as multas, faz todo o processo de conformidade dessa lei que a gente, de fato, precisava muito aqui no Brasil.
Ô, Alan, e quais são os dados, cara? É conta, é dados sensíveis, ou é o seu CPF? O que é dados de fato, assim? Legal. Se a gente fala de dados, às vezes a gente pensa que é código. O Uhum. que é dados, assim? Sempre tem essa dúvida, né, cara? Eu sou Sempre. muito questionado com isso, do que de fato o que que é dados pessoais, né? Perante a LGPD, né? Perante a NPD, dados pessoais são todos os dados que conseguem identificar uma pessoa viva, né? Então, se eu pegar só o seu nome, Diego, eu não te identifico. Então a gente faz muito esse processo de anonimização de dados, né. Se eu tenho, por exemplo, um currículo, tá, Diego? Um currículo já tem muitos dados pessoais. Tem Hum. gente que até exagera na quantidade de dados. Então, eu tenho lá o nome completo da pessoa, o telefone dela, o e-mail. Então tudo isso são dados pessoais: nome, telefone, e-mail, CPF. E aí tem também o que a NPD entende como dados sensíveis, que passa dessa esfera de nome, telefone e e-mail. Aí a gente está falando de dados de saúde, qualquer dado de menor é considerado dados sensíveis, religião, política, time que você torce, tudo isso são dados sensíveis. Então, importante dizer que a pessoa precisa estar viva, tá? Não é considerado dados pessoais de uma pessoa que já faleceu, por exemplo. Não, isso não é Interessante isso. considerado. Interessante. E aí, perante a LGPD, existe essas 2 etapas, dados e dados sensíveis. Os dados sensíveis, essas empresas que coletam dados sensíveis, precisam ter um pouco mais de cuidado, porque as multas são um pouco maiores, né, a NPD fiscaliza isso com um pouco mais de rigor, né. Então, em linhas gerais, todas as empresas coletam dados, né, mas a lei foi feita para proteger as pessoas. Só que como são as empresas que coletam e tratam dados pessoais, são elas que precisam adequar os seus processos para manter esses dados protegidos e de forma privada. Às vezes, assim, no mundo empresarial, quando a gente fala em LGPD, isso transita, assim, nos ouvidos dos empresários mais como necessidade de empresas de tecnologia ou grandes empresas. Qualquer empresa, qualquer CNPJ, independente do tamanho, precisa se adequar a essa legislação? Com Ou é certeza. só para grandes empresas? Não, com certeza. A LGPD ela não faz distinção nem de segmento nem de porte, né. E até um MEI? Obviamente, até um MEI. Uma carrocinha de cachorro quente que está vendendo cachorro quente ou pipoca na praça, se ela pega nome, telefone, e-mail, por exemplo, para entregar aquele cachorro quente, ela está coletando e tratando dados pessoais, ela precisa estar em conformidade com a LGPD. Obviamente que dentro do segmento do porte existe algumas flexibilizações da LGPD, mas não tira a responsabilidade de manter aqueles dados de forma segura e privada. Algumas empresas, no meu entendimento, do jeito que a lei está hoje, vão ficar à mercê do risco, vão ficar correndo risco, porque elas não vão fazer investimento, né? E outras que não têm muita opção, cara, tem que fazer de fato. E aí por isso que eu falo, né? Existe sempre os dois lados da moeda. Existe a obrigatoriedade, existe os investimentos que precisa fazer, mas quando a gente para olhar num contexto geral, LGPD tem mais benefícios para dentro de um negócio do que dor de cabeça, do que custo. Por isso que eu falo que é sempre investimento, entende? E existem, obviamente, dicas muito práticas que negócios menorzinhos conseguem fazer. Então, se eu tenho uma barraquinha de cachorro-quente e eu coleto ali nome, telefone, e-mail, endereço para entregar o meu cachorro-quente, eu vou ter um aparelho, né, de celular, um smartphone ali apenas para o meu trabalho. Eu vou colocar um WhatsApp Business com autenticação de 2 fatores. Eu vou Uhum. colocar uma senha forte para acessar aquele celular. Eu não vou ficar no grupo da família, no grupo do amigo. Eu não vou entregar para o meu filho, para o meu neto jogar Minecraft, por exemplo, porque ele pode clicar num link que possa ser malicioso, como um Hum. phishing. Hum. Então, se você começar a fazer essas medidas, você diminui o teu risco de ter um incidente com dados, entende? Uhum. E aí, obviamente, negócios maiores ficam um pouco mais complexo, porque a operação, a quantidade de software, a quantidade de pessoas são extremas, né? Então, todos os negócios, tá, Diego, independente de segmento ou porte. Não, então, com atitudes mínimas, um pequeno empresário, ele pode, se ele buscar o conhecimento, igual você falou no começo, tiver Uhum. essa preocupação principalmente de buscar o conhecimento, ele consegue ter atitudes internas com ferramentas gratuitas ali para criar o mínimo de segurança possível, Exatamente. pensando numa empresa que não tem porte ou não está em condições ainda de criar uma estrutura de investimento. Exatamente. É naquela pegada que eu falei no começo, né, do nosso bate-papo. Pior do que não fazer nada é buscar informação, não buscar informação do que precisa ser feito.
Então você que é empresário, independente de segmento ou porte, dá uma gugada, coloca aí Lei Geral de Proteção de Dados, o que eu preciso fazer, ou segue a sua máquina nas redes sociais que vocês vão ter bastante conteúdo e algumas medidas a gente joga lá. Eu acho legal, inclusive, nós passarmos para a audiência, assim, porque isso deve ser uma dúvida muito grande e limita a pessoa, inclusive, de buscar o conhecimento, achar que vai gastar ou Uhum. achar que é um bicho de sete cabeças, que não é. Talvez o conhecimento, né, Rogério, É, com mitiga certeza, muito essa questão. É, com certeza. eu vou fala a rede social aqui para a audiência, até para eles já irem buscando a Somax. Claro. Onde que encontra a Somax? Até para o pequeno já buscar o conhecimento através da base, que eu vejo que vocês têm uma estrutura de educação, né? Uhum. Sim, bem De forte. A gente está numa pegada muito grande de educar o Legal. mercado. A gente entende a importância disso, de levar conhecimento para o empreendedor brasileiro. E a gente tem ficado muito nessa pegada, sabe? De educar mesmo, de levar conteúdo. A gente está em todas as plataformas imagináveis que tem no Brasil e hoje, né? Spotify, YouTube, Instagram, Meta. E é sempre a mesma rede social. É Somax Group. Group de inglês mesmo, né? Com P mudo. Uhum. Legal. Cara, e assim, a empresa que você acha que a empresa que implementa um bom plano estratégico com o LGPD, ela melhora a eficiência de alguma forma? Demais, cara, demais. A Somax mesmo é prova viva disso. A gente tem um mantra lá que casa de ferreiro, o espeto precisa ser de ouro. Então, a primeira adequação de LGPD que a gente fez, né, na nossa história foi a nossa empresa, né. Então, cara, os benefícios são inúmeros, porque um programa efetivo, turma, e quando eu falo efetivo é que de fato vai funcionar para o teu negócio, para você ficar diminuir o risco da tua operação, ele tem 4 pilares, Rogério. Você precisa fazer todo um arcabouço jurídico, isso tudo tá na lei, tá, não sou eu, Uhum, Alan ou a Somax que tá falando que precisa ser feito, tá na lei, uhum, né, na lei 13.709 de 2018, que é a tão falada LGPD. Então uhum, você tem todo um arcabouço jurídico, revisão de contratos, e quantas empresas a gente conhece que tem lá aquele contrato copia e cola da internet e tá ali uhum, para sempre. Você coloca aquilo na mão de um bom advogado, ele vai olhar vários aspectos para ti, não só a LGPD, mas se teu contrato está de fato efetivo, com as boas práticas que o mercado tem hoje. Você cria documentos como NDA, FCPA, Código de Conduta. Existe todo um arcabouço jurídico para ser feito. uhum. Também tem o pilar da governança corporativa. E esse eu acho, turma, que é o pilar mais transformador dentro de qualquer negócio. Não está Cara, errado a empresa nascer e focar em venda, em crescimento, não está errado. sim, dependendo do Mas momento, tá tudo certo. exatamente. Mas chega um momento que governança corporativa não é mais uma opção. Esse momento seria o de crescimento, É um né, momento de crescimento, de de montar uma base organização. sólida, né. Então tem toda também uma questão de governança corporativa, mapeamento de dados, começar a criar processos, tirar da cabeça do gestor, né, Diego, o processo e colocar num papel aquele passo a passo de como eu faço tudo aquilo. Isso é uma etapa obrigatória da LGPD, mapeamento de processos. Na nossa metodologia, que é proprietária, que a gente desenvolveu na Somax, a gente cria esse mapeamento, mas ao mesmo tempo tirando o processo da cabeça do gestor. Eu vou te dizer que 98% dos nossos clientes começaram assim, onde o Uhum, processo estava só na cabeça do gestor da área, agora existe no papel, num legal. sistema, existe um passo a passo. Você viu que Ou seja, interessante isso? se aquela pessoa sai, outra que assumir a área já sabe como fazer, né? Treinar com funcionários, então a gente cria mecanismos de treinamento dos funcionários que dá para aproveitar para também outras áreas do próprio business, né. É, Eu você eu acho o seguinte, agora bem, a conclusão que eu tirei agora com as suas palavras, eu também tirei uma super cara, conclusão. cumprir LGPD é muito saudável para a empresa, em Demais, todos os cara. aspectos, não É, é É só por mais do conta que da um multa, da consistência de escala, da organização de processo. Uma uhum. coisa que às vezes as empresas contratam outras empresas: "Ah, vou contratar uma empresa para organizar processo. Vou Não, faz contratar tudo uma já empresa com a para fazer isso". LGPD. Então a Somax vem, entra para dentro e resolve tudo. É mais do que uma obrigação É um legal, cara, é é um uma ótima combo. oportunidade para você olhar para dentro do teu negócio e ajustar ele de uma forma geral. olha, eu fiquei assim, eu acho que todo mundo, todo empresário com essa sua fala que está Ficou buscando ruim agora pra você. organizar a empresa,
não tem essa perspectiva. Para mim, mudou o jogo e mudou meu entendimento sobre LGPD. LGPD, para mim, se tornou um mecanismo de gestão extremamente eficiente. Muito, gente. Quando você me Muito. trouxe essa fala, eu tenho certeza que o impacto em você foi o mesmo. Falar assim, cara, eu vou olhar muito mais para a eficiência da minha empresa, do que para os riscos inerentes a isso. Eu vou olhar muito mais a eficiência, porque se eu acertar a eficiência e isso mitigar qualquer risco, vai ser o over delivery para mim, porque a eficiência vai ser o que eu vou buscar. Me deu uma luz assim de um investimento ainda necessário. Não necessário. E assim, o que que eu vejo isso aí, cara? O faturamento. Diego, toda empresa que tem um processo definido, tá bem tranquilo, tem tudo mapeado, a chance dela crescer em faturamento é muito grande Muito e grande. ela fica preparada para a escala, porque a gente, aqui no nosso ecossistema, a gente tem o lema é a escala, né? A gente trabalha com Uhum. startups e tal. Então, o que que acontece? Se a startup não tiver bem organizada, que são aí que vem as nossas mentorias ali, a gente preza muito pela parte jurídica, pelo organizacional, processo, Uhum. né. Isso E e demonstra um e amadurecimento e da nada gestão mais da é do que empresa, né. o LGPD, né, é um braço que a sua Max entrega, que isso torna a com isso a empresa ela tá apta a escalar com segurança, Diego. Não, e eu fico E imaginando escala é grana, né, meu. Isso aí. eu fico Escala imaginando os empresários, assim, quando ele tem o processo dele documentário, isso dá uma leveza e dá muito mais clareza quando ele coloca num papel, porque às vezes isso traz, assim, o entendimento do que ele está fazendo de fato, até para ele mesmo, Uhum. para ele ver os ajustes. Às vezes, quando ele não faz muito isso, ele não tem nem ideia da dimensão do quanto ele fez, e às vezes ele fez muito e não percebe, Uhum. e às vezes ele busca fazer mais, e às vezes é aquele café com leite que teria extremamente importante, porque ali seria a eficiência, e não uhum. o spin-off do que precisa ser feito, ou criar novos motores de crescimento. Então eu vejo que até nisso seria positivo, porque isso traz inclusive diminui um pouco a ansiedade do empresário quando ele olha para o que ele está sendo feito no processo. Não sei se você tem Demais, essa cara, clareza. demais. E esses são os 2 primeiros pilares, a gente ainda tem mais 2, né. E o que que acontece muito em alguns negócios, por exemplo, então quando a gente implementa esses 2 pilares que eu falei, que é o jurídico e de governança corporativa sólida, a gente consegue diminuir alguns problemas que são corriqueiros, principalmente dentro de alguns negócios. A gente tem várias cases, por exemplo, de contador, acontece muito isso dentro de contabilidade, o cara sai, um funcionário sai, abre uma contabilidade na frente da porta da antiga empresa que ele trabalhava, leva metade dos clientes, porque ele já tem um contato, ele já sabe quanto que é cobrado, né, já sabe como é que se comportar. Quando você implementa esses 2 pilares, você diminui isso, você não inibe, né, porque, Claro, né, questão de personalidade aí já. pessoas são pessoas. Capta. Mas você consegue derrubar na justiça, porque você tem lá um NDA, um termo de confidencialidade, né, são vários documentos, uma política interna muito estruturada, você coíbe aquele cara de sair e levar teus clientes, ele não pode fazer isso, né, então isso tudo a gente consegue fazer nesses 2 primeiros pilares. O terceiro pilar, que eu também acho que é indispensável, isso para qualquer negócio, é o da segurança da informação, onde dentro desse pilar a ideia é manter a empresa protegida no mundo cibernético, no mundo digital. Turma, é um caminho sem volta as empresas ficarem cada vez mais digital, inclusive para crescer, para escalar, a gente precisa estar online de qualquer forma, né. E quando eu Com falo de certeza. qualquer forma, mesmo que eu não venda pela internet, porque dá para vender pela internet e através da internet, né. Uhum. Mesmo que eu não venda pela internet, eu venda através da internet, imagina se o hacker pega o meu site, que é completamente institucional, porque eu não vendo pela internet, eu não sou um e-commerce, mas eu vendo através da internet. Imagina que o hacker pega o meu site, que tem muita relevância, eu sou uma empresa de renome, e acontece muito isso, e o hack troca os usuários de senha e começa a colocar filme pornográfico para rodar no teu site. Olha a perda de credibilidade. Então, isso é um incidente de dados, né, porque dentro do teu site você coleta cookies, né, que faz aquele remate, aquela perseguição que o time do marketing adora, né. Você Uhum. pesquisa lá um carro, um relógio, um tênis, em tudo que é canal que você vai, não tá lá aparecendo aquelas Uhum. imagens daquilo que você pesquisou? Uhum. Aquela perseguição é feita através do pacote de dados que é coletado
do site do usuário quando acessa, que são chamados cookies. Então, aquele cara vai começar a receber remarketing de filme pornográfico, por exemplo, que está vindo da tua empresa. Olha a credibilidade indo para o espaço. Outra coisa, né? A empresa não pode parar por causa que sofreu um ataque cibernético, né. Isso acontece demais, né. Essa semana passada um contador ligou para mim e falou: "Cara, liga para o meu cliente que ele sofreu um ataque cibernético". A gente não tem muito o que fazer quando já foi, entendeu. Então a operação do cara inteira era uma indústria, ficou parado por 8 dias. Uma Uma indústria, indústria meu Deus. parada por 8 dias. Gente, esse cara perdeu dinheiro, ele vai pagar multa, porque ele vai atrasar algumas entregas dele, e a gente sabe 30%. como é que funciona a indústria, ele vai pagar multa, e ele perdeu todo o banco de dados. É uma empresa começando do zero, perdeu tudo. Caraca. E aí eu vou te falar a pior coisa, antes da LGPD, o modus operandi dos atacantes cibernéticos era pegar o teu banco de dados, criptografa tudo, você fica sem acesso, e ele te pedia um resgate, normalmente em criptomoeda, Tipo um sequestro, assim. um sequestro de dados, para você tinha que pagar para ele te devolver. Só que muitas empresas têm backup, que é uma dica que a gente sempre coloca dentro desse processo de conformidade da LGPD. Então você não precisa pagar o cara, dar aquele trabalhão para a galera de TI, restaura todo o backup e bota a empresa para rodar de novo. Vai ter alguns dias ali de para, né? Vamos dizer. Só que qual que é o modus operandi hoje? Ele não está preocupado em te devolver o teu banco de dados. Ele te ameaça com um vazamento de dados. Então ele fala, ó, vou começar a falar para a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou para os teus clientes que eu tô com dados dele que eu consegui aí dentro. E aí? Pronto, Agora você não tem mais o que chuva de fazer, multa e cara. processo de tudo quanto é lado. Chuva de É. multas e processo. Então, proteger dados pessoais, cara, é uma imposição imperativa hoje para qualquer negócio. E isso também faz parte do escopo do trabalho da Somax, Total. que é o que nós ouvimos sobre cibersegurança, Isso, é isso. exatamente. Dentro da cibersegurança é um conjunto de regras, de processos que a gente implementa. Por exemplo, um processo simples, política de senha. O que é uma política de senha? E isso faz parte de um programa de conformidade efetivo de LGPD. A gente definir a regra de como que tem que ser a senha de todos os sistemas que são utilizados dentro de uma empresa. Porque a gente sabe que tem gente que coloca 1, 2, 3, 4, ou o primeiro nome 2024, 2025 é o ano que a gente está vivendo. Cara, você tem que deixar a regra clara. Precisa ter no mínimo 8 caracteres, caracteres especiais. O primeiro sempre tem que ser a XPTO. De tanto e tanto tempo você precisa renovar aquela senha. Porque como é que funciona um ataque cibernético? O atacante ele não fica lá tentando acessar. Ele coloca um robô para fazer aquilo, que a gente chama de brute force, vai ficar lá rodando aquele robozinho, o robozinho está lá tentando quebrar todos os caracteres. Se for uma senha forte, de 8 caracteres, com um monte de caracteres especiais, isso pode levar até um ano para esse robô conseguir rodar tudo que pode ali dentro. Se essa senha ficar lá mais de um ano, em algum momento ele vai entrar. Agora, se você tem uma política de senha que de 3 em 3 meses você precisa trocar, esse cara nunca vai conseguir acessar. Ou não vou dizer nunca, porque não existe risco zero, né? Uhum. Eu estaria errado da minha parte. Mas dificulta muito, né? Outra coisa, um cofre de senhas. Porque a maioria dos usuários deixa o usuário e senha salvo no navegador. Quem nunca fez isso, né? Mas isso é um erro danado, porque se o cara entra no computador dele, já está com as plataformas que ele utiliza de sistemas, onde tem RP, CRM, tem um monte de dados pessoais, com usuário e senha no navegador, cara. O usuário faz isso para facilitar o acesso dele, mas é muito errado. Então a gente vem com esse olhar clínico de falar, cara, ajuste isso aqui, muda aquilo ali, tira daquilo dali. Então esse São é o terceiro medidas pilar. muitas vezes simples, né, cara? Mas existe alguma entrega de software? Desculpa. Sim, também. A gente entrega segurança. tanto um software de SGPC, que a gente chama de gestão de compliance para LGPD, quanto algumas recursos e softwares de segurança da informação. A gente utiliza os melhores do mercado, né? Então, um time que tem muito conhecimento, uma metodologia proprietária, através de uma assessoria mão na massa, a gente faz pelo nosso cliente e pelo nosso cliente, a gente não é consultor. A gente nem gosta muito desse termo, de ficar apontando o dedo. Se o cara me contrata, eu faço por ele. E eu assumo o papel como encarregado de dados, que é o quarto pilar, turma. Um dos É, artigos boa. mais importantes da LGPD. Porque o que que é a minha preocupação, Diego? Às vezes entra um processo, entra uma. Ele falou que não gosta, mas entra uma consultoria, vamos dizer assim, entregue pela Somax. E aí fala, agora você tem que contratar um software aí de segurança e tal. Aí você vai e contrata o software errado, Uhum. ou mais barato. Aí o trampo dele, É por água abaixo. entendeu?
E é Então é para por isso isso que serve o então você encarregado de entrega tudo. dados. Quer dizer, aí o encarregado de dados, ele se torna um corresponsável por toda essa estrutura de segurança. Vou dar um exemplo assim, o encarregado de dados é quase uma RT de um técnico que assina sobre Boa. sobre a estrutura. Exatamente, Diego, exatamente. O encarregado de dados Que é isso o também é bom pra responsável empresa, hein, cara. demais, cara. Tem que ter alguém pra você Você jogar. você que entrega esse É um dos nossos profissionais, o DPO. DPO. O É DPO esse cara. é Ah, DPO, Data Protection DPO. Officer, né? Então esse Aqui no DPO. Brasil conhecido como encarregado de dados. Então eu não preciso contratar um encarregado de dados na minha empresa. Vocês Você entregam isso. pode, a lei não fala nada que você não pode, Sim, sim. mas eu gosto de chamar a atenção para 2 pilares quando fala de DPO interno. O primeiro deles, já existe o CBO, Classificação Brasileira de Ocupação do Ministério do Trabalho, reconheceu a Uhum. profissão encarregado de dados como uma profissão válida. Se existe uma profissão válida, tem um piso salarial, Uhum. né, que está variando, dependendo do estado, de 7.800 a R$ 20.000, dependendo do estado. Uhum. É só você aí em Dependendo Campo também Grande da indústria. pesquisar qual é o salário de PO aqui em Campo Grande, você vai descobrir qualquer plataforma de cargos e salários. E Tá na começando a ficar barato o investimento da Somax, hein, cara? começando a ficar barato, né? Começando a convencer que vale a pena demais, né? E aí que vem o pulo do gato agora, porque em ano passado, né, na resolução 18, a NPD deixou claro que precisam de 2 encarregados de dados. Aí você pega esse valor e dobra. Isso eu tô falando de piso salarial, mas se tu for pagar os impostos, os benefícios e tudo mais, sai mais de R$ 40.000 para uma empresa. Ou seja, vai inviabilizar o projeto se você ter um cara interno. Cara, terceiriza. Terceiriza, você tira a responsabilidade de dentro de casa, porque agora eu tenho um Hum. contrato de prestação de serviço daquilo, eu sou o responsável técnico jurídico, tirei a responsabilidade dentro da empresa e vai ficar muito, muito mais viável, turma, né? A gente falou já nos bastidores aqui Não. qual que é o ticket da Somax, é muito mais em conta. Alan, mas por que que chegaram a esse patamar de ter 2 encarregados de dados? Porque imagina, a LGPD veio uma lei que veio para proteger o titular de dados, então são 10 princípios e mais os direitos dos titulares. Um deles é ter acesso à informação. Aí eu entro lá em contato com a empresa e o DPO está de férias, porque ele é uma pessoa, ele precisa parar, Claro. às vezes, de trabalhar por qualquer motivo. Eu vou ter que ficar esperando o cara voltar, pô? Não, então a NPD falou, cara, tem que ter o gestor e tem que ter o operacional. Alguém tem que responder o titular de dados e a própria NPD quando ela entrar em contato. Então, por isso que são 2. E A não, gente entrega os 2 encarregados de e dados. existe uma questão assim, até num trabalho numa empresa de um ecossistema nosso, uma coisa é você ter alguém na sua empresa, outra coisa é você ter um ambiente que vê que é tudo aquilo que a pessoa da tua empresa está fazendo está em conformidade. Exato. Porque hoje você tem uma empresa igual a sua que tem um ambiente de conhecimento sistêmico de todo o aspecto relacionado a isso. Se você colocar alguém na empresa, quem que vai olhar que todo aquele trabalho daquele cara que está contratado por você tá estruturado, está sendo tecnicamente feito de forma... Especialização, né, Diego? A gente só faz isso, cara. A gente Isso só aí é faz muito compliance, interessante, proteção e cara. privacidade de dados. A gente está chegando agora a um número de 50 encarregados de dados. São 20 escritórios espalhados em 8 estados brasileiros, né, fora a matriz. Então, era uma empresa que cresceu muito, a gente sabe muito o que está fazendo, né, com relação a isso. E aí, como o Rogério comentou da parte de software, qual que é um dos papéis do encarregado de dados, né, Rogério? Você vai contratar um software, uma solução. Cara, consulta esse cara antes. Por quê? Hum. Se você contrata um software ou até um fornecedor, como uma contabilidade, por exemplo, tá? E aí você está enviando dados para lá, para aquele software ou para aquela contabilidade, pode ser até dos teus funcionários, né? Uma indústria com 1.000 funcionários mandou dados pessoais dos funcionários, dos familiares dos funcionários para aquela contabilidade. Aquela contabilidade sofreu um vazamento de dados e vazou dados daqueles funcionários. Vai sofrer também respingo, vai ter multa dessa indústria, porque foi ela que enviou os dados para aquela contabilidade sem saber qual é o risco que está correndo. Então, o encarregado de dados, ele vai conversar com todos os seus fornecedores, ele vai avaliar o nível de conformidade com LGPD, de segurança desses fornecedores, seja software, seja serviço, e vai te trazer um RIPD, um relatório de risco e impacto. A decisão é sempre do controlador de dados. A NPD identifica as empresas de 2 formas: controlador de dados. Então, por exemplo, o CNPJ ali, essa indústria é o controlador de dados e tem os operadores de dados, por exemplo, a contabilidade, uma plataforma de RP, são operadores. O teu operador precisa estar em conformidade com a LGPD, porque senão o controlador também vai sofrer consequências. E isso é o que a Nas gente está 2 vivendo pontas. no mercado hoje, que a gente conversou ontem, que é o efeito cascata.
aonde uma empresa está exigindo conformidade da LGPD na outra. Pra dar Esses, sequência na esses segurança. operadores, para dar sequência na Não, senão você tem conformidade. uma corrente sem um elo, né? Exatamente. É perfeita a tua analogia, perfeito. Cara, e agora sim, vamos pela outra parte que eu acho que é importante também. Existe multa Multas para existe, isso? Para quem não cumprir ou quando vaza um dado? existe são ruins, tá? Todas elas. Existem dois tipos de penalização hoje: as pecuniárias, e aí a gente está falando de grana saindo do caixa da empresa, e a gente tem as administrativas, que são tão ruins quanto. Pecuniárias pode ser tem várias, né? Mas as duas principais: 2% do faturamento anual do exercício anterior. Então imagina, turma, tudo que o empresário faturou Bruto? ano passado bruto pode Aham. ser convertido em 2% em multa. E existe uma com um teto de apenas 50 milhões de reais diário. Você vê como é que é pesado isso. É A- sério, né? As administrativas têm a publicização da infração, que eu acho horrível, às vezes até pior do que pagar uma multa, porque a credibilidade daquela empresa vai por água abaixo. Então a Pode, NPD pega pode aquilo desconstruir a empresa da noite pro dia, cara. total, total. Que doido. Irreversível, inclusive, às vezes. Tem um caso muito emblemático de uma empresa de call center do Espírito Santo que foi publicizada, foi uma das primeiras multas da LGPD, a empresa quebrou, fechou. Ninguém mais queria contratar. Pô, Como é que você vai contratar um pegaram call todo mundo, center que né? tem vazamento de dados? Como é que você vai confiar numa empresa dessa? Não, já Não, de você saída já pegaram uma grande pra E aí uma outra contradizer esse administrativa que é problema. ruim é a proibição de tratamento de dados por 6 meses, podendo ser estendido por mais 6 meses. trava a tua operação. Como é que você vai operar sem coletar dados pessoais, cara? É complicado. Então, e Nossa, aí entrando num parece tema muito. muito legal, que eu acho que tem muito a ver com a Hyped, cara, você implementando esses 4 pilares, a gente chama isso de valores intangíveis, tá? Você consegue aumentar o teu valuation, você consegue aumentar a busca por equity do teu negócio, porque demonstra uma gestão madura, uma gestão eficiente, uma gestão com menos riscos, né, para aquele cara que vai investir, porque tem código de conduta, tem jurídico forte, tem compliance forte, tem segurança da informação forte. Ou seja, a base está pronta para crescer, né? E é isso que uma private equity como vocês aqui fazem, né? Vocês implementam uma estrutura com um calibre gigante, várias alavancas de crescimento para o negócio, para fazer o negócio crescer rápido. Mas é a mesma coisa que construir um prédio sem base. Esse Fica prédio muito vai frágil, cair. né? Esse prédio vai cair, né? Então, quando você tem toda uma estrutura sólida, né? Você tem um aumento de busca do equity do negócio por os investidores, que o risco é menor, juridicamente falando, ciberneticamente falando, né? De reputação e tudo mais. Então, Não, esses são os e tem valores tudo a ver, né, intangíveis. Diego? Porque, afinal, as startups são de base tecnológica, né? Uma hora ou outra ela explode, né? Mesmo que Uhum. seja de venda de coisa física, etc. Mas o que interessa na startup, no final, são os dados, né? Assim, Que é o que torna capaz uma startup fazer spin-off, fazer motor 2, que transforma numa fintech, etc, etc. Exato. os dados se tornam um ativo muito valioso, se tornou também um ativo muito valioso nas empresas, né? Porque a partir dos dados você começa a construir novas possibilidades aí de crescimento de uma empresa. Vale muito, Às né? vezes a gente tem uma dúvida, por que que uma startup é tão valiosa? Às vezes as Uhum. pessoas não conseguem entender da economia mais tradicional, só que ela não está olhando a capacidade que você tem dentro daquele banco de dados de criar um outro produto ou distribuir algo novo ali para o seu Distribuição. próprio cliente. Você sabe que Então, você entende o mercado. quando a gente olhou esse novo petróleo, Por isso que é o a novo distribuição, petróleo. né, É cara? exatamente isso. Então, assim, a gente tem visto falar muito também sobre equity, né? O equity dos dados, né? Que o dados tem valor. Você vende um banco de dados hoje por uma fortuna. Uma fortuna. Isso é de boas práticas? Não. Isso que eu vejo assim, ó, vamos lá, eu queria entender isso, né? Hoje eu sei que a empresa, ou você compra a empresa que detém aqueles bancos É. de dados. Essa é a maneira correta, né? Assim, ó, Como que é a maneira correta? Porque a gente ouve muito, cara, esse banco de dados é muito valioso. Compra o banco de dados de tal pessoa, de tal empresa. Como que é essa prática de forma correta? legal, bora lá. Existem alguns aspectos que é bem importante a gente entender, tá? Bom, primeiro, eu reforço, a LGPD ela não veio para proibir nada. Tá. Ela veio para regulamentar como aquilo tem que ser feito da melhor forma possível. Então, por exemplo, né, eu tenho um varejo.
eu vou pegar um exemplo que é um pouco mais sólido, que acontece muito, né? Eu tenho uma construtora e uma incorporadora, estou construindo um prédio. Aí eu vendi um apartamento para o Diego. E aí eu pego os dados do Diego e mando para um parceiro meu de negócios que tem uma marcenaria, porque o Diego vai precisar mobiliar, né, fazer Uhum. os planejados daquele apartamento. Eu posso fazer isso? Depende. Como assim depende? Depende se eu deixei claro para o Diego, por exemplo, que eu ia compartilhar os dados dele com um fornecedor, um parceiro de negócios nosso. Se eu Uhum. não deixei isso claro, eu já infringi a lei e eu já posso ser denunciado. Porque eu estou compartilhando dados pessoais Dados de sem o terceiros, né, de cliente consentimento ainda. Meu Deus. do titular de dados, né. Então, isso é uma forma. Então, quando a gente coloca todos os documentos, quando a gente deixa claro o porquê que a gente está coletando, como que vai ser o tratamento, quando a gente deixa isso tudo, transparente, quando a gente use la de fato os princípios da LGPD, boa-fé, finalidade, você pode fazer, né. E, Mas se o titular de dados se negar, é um direito e, dele. e assim, cada dia eu vejo que o cliente também ele começa a tomar consciência disso. Muito, E cara. ele começa a exigir da empresa o que que você vai fazer com esses dados, Tem uma pesquisa né? muito sólida do Serasa, foi feita agora no final de 2024, que os 47% dos consumidores estão deixando de comprar em empresas onde eles não sentem que os dados são protegidos. Porque é o que a gente tem de maior valor, né, Tu? É, essa compra na internet também, né, loucura, né, cara, com cartão ali, né. Exatamente. Imagina a Normalmente é isso. gente que nós que somos idôneos, que temos crédito no mercado, se o cara pega nome, telefone, e-mail, rosto, pega tudo nosso, consegue abrir uma conta no banco digital. Até a gente provar que não foi a gente, já era, cara, É entendeu? muito Você prejudicial, quer ver uma coisa muito louca? Virou é muito. um dos principais alvos dos atacantes cibernéticos, administradores de condomínio. Porque o que que começaram a implementar num condomínio? A gente foi em um ontem, que, né, que como é que a gente fez para entrar? Não é a É. facial, você tem que colocar o seu rosto lá, né. E esses modelos de negócios, administradores de condomínio, são os que menos investem em segurança da informação. É muito possível que aquele que a gente entrou ontem, no máximo tem um modemzinho da operadora de internet chegando lá e acabou, não tem um Fire, não tem uma equipe de TI olhando para aquilo, não tem nenhum processo de segurança da informação sólido. Aí o atacante cibernético vai lá, já tem nome, telefone, e-mail, tem o seu CPF. CPF, tem o celular e tem o teu rosto lá tentando abrir a catraca. O cara pega tudo aquilo, coloca numa inteligência artificial e ele abre em conta em banco, em vários bancos. Eu fui lá ontem, né? Dei os meus dados, obviamente eu queria e precisava acessar as instalações, mas quando eu voltar para Santa Catarina, eles vão receber uma ligação minha, entendeu? Ou eles me provam que os dados estão seguros, eu vou pedir para excluir. Esse é um direito que eu tenho, entende? E aí Cara, eles vão ter que Legal. excluir. assim, a gente pensa que é um excesso de preocupação, mas olha o grau de importância disso, né? Não, é muito grave, né. Muito grave, cara. Nossa. E assim, é um processo. Quando você falou do conhecimento, até para a gente fazer um resumo de tudo, Rogério, o conhecimento, ele traz aí um entendimento, ele trouxe para nós, inclusive, Alan, o entendimento da necessidade de se implantar um LGPD por de toda a relação sistêmica que ela abarca Uhum, dentro de uma empresa. Primeiro, organizar a empresa como um todo. uhum. Compliance, governança, processo, isso vai trazer uma maturidade de gestão que de fato é o sonho de todo empresário. Às vezes não dá tempo, e às vezes o skill, a qualidade do empresário maior tá atrelada à venda, à capacidade de fazer dinheiro, e Uhum. a gestão em si acaba se tornando uma dificuldade, porque não é o perfil no comportamental daquele empresário e da grande maioria. Então, contratar uma gestora ou uma empresa como a Somax traz aquela estruturação muito positivada, que eu Sim. vi assim, de tudo que você falou, cara, eu falei, cara, é muito melhor do que eu pensava. Eu achei que eu ia, na minha primeira cabeça de empresário, eu achei que eu ia estar em conformidade com a lei para eu não ser multado. A Uhum. primeira preocupação é essa, É a mas primeira preocupação. eu vi que tem um ativo de eficiência, que igual você colocou, já era muito maior. E isso é muito praticado no mercado hoje, tá? A maioria das consultorias, empresas que fornecem LGPD, eles fazem esse terrorismo com o empreendedor de multa, multa, multa. Cara, existe, é chato. Cara, mas Mas o que não, que é mais uma multa na vida de um empreendedor, né? cara, Mas quando a gente olha e comprova os benefícios, é outro. Se eu eu fosse resumir o que tu falou, cara, eu ia até pegar aquele jargão
jargão da escolinha do professor Raimundo, né? Captei vossa mensagem, sabe, o Uhum. guru? Porque você foi cirúrgico. A gente tem um mantra na Somax que a gente fala que LGPD é do P ao P. Do presidente ao porteiro, cara, todo mundo precisa entender um pouquinho como proteger dados pessoais pra gente deixar um negócio, ó, lindo. Não, e pra mim foi muito mais impactante que a multa, né? Pra você Bem foi? mais, bem Mas mais. bem mais. Olha, Tem olha uma que a outra multa função, uma outra entrega que não tem nada a ver com o não tem nada a que a ver. gente E a imagina. gente, isso dá uma maturidade de análise empresarial de gestão. Uhum. Então pode ser para mim foi o melhor ativo que você trouxe assim como estrutura, me transcendeu qualquer questão de que eu estava olhando mais da conformidade legal, sabe? Então foi muito É bom. porque o que eu gosto muito de falar, né, cara, qual que é a nossa principal proposta única de valor, que a gente fala que é a nossa PUV, é muito mais do que uma obrigação legal, porque a gente entende de negócios, né, e a gente nasceu com uma missão de impulsionar negócios através da segurança digital e da conformidade com a LGPD. Então a gente vive isso dia a dia dentro da Somax. Então a gente é um pouco Legal. diferenciado do mercado, entende? E é muito interessante porque essa informação e esse serviço ele tem que chegar mais rápido, com qualidade, no maior número de empresários possíveis, né? E aí você utilizou a forma mais, para mim, a melhor de todas, mais saudável, inclusive, que é através de franquia, não é isso? Exatamente, a Sumax, a gente conversou um pouquinho antes, a gente chegou num ótimo momento da gente vender mais do que a gente conseguia entregar, cara. Legal. E aí a gente precisava expandir a nossa marca, mas não só expandir com mão de obra, mas com realmente empreendedores que entendem de LGPD, que sabem o que estão fazendo, né? Então ele passa, esse investidor franqueado, ele passa por um processo de treinamento muito robusto, são 2 meses estudando a nossa metodologia, né? Entendendo de fato o que a gente faz, e ele pagou para estar no negócio, cara. Então, ou seja, ele pagou para atender a tua empresa quando você contrata a Somax. Esse cara tá 200% sangue nos olhos para fazer um atendimento de excelência, de qualidade. E até porque a gente tem uma responsabilidade gigantesca, né, cara, sobre aquele negócio. Então, hoje nós somos a primeira e única franquia de compliance, proteção e privacidade de dados do Brasil, o maior grupo de proteção e privacidade de dados. Como eu falei, só de PO a gente está chegando ao número de 50 hoje. O maior número de clientes são 22 clientes, são clientes em 22 estados do Brasil, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Fui visitar um dos nossos clientes ontem. Então, a gente está muito bem estruturado para atender empresas de qualquer segmento ou porte com um programa efetivo de LGPD. Alan, Pô, maravilha. fala para nossa audiência aí mais uma vez onde que encontra a Somax, onde que encontra o Alan Andrade aí para entrar em contato, que eu acho que deve ter feito, com certeza fez muito sentido para muito empresário. Fala aí para nossa audiência. É fácil encontrar a gente. Somax Group, as nossas redes sociais são todas iguais. A gente gera bastante conteúdo para você entender um pouco melhor sobre a conformidade do teu negócio lá. E também a minha rede social, né, o Alan, é alan.somax. Alan com 2 L's, ponto Somax. SOMAXI. E pode, Deixa eu rodar, deixa eu pode chamar de Alan ou Alan, né? Que a gente discutiu, né? Você nem ligou. Exatamente. Não, ele falou que o pai dele chama ele de Alan e a mãe chama de Alan, ou vice-versa, como que é? Exatamente. Meu pai me chama de Alan, minha mãe me chama de Alan, a minha filha me chama de Alan, a minha esposa me chama de Alan. Então eu nem sinto mais a dicção ali, cara. Bom, pessoal, eu acho que foi uma aula, viu? Foi uma aula, assim, de consciência, cara. Não foi uma aula de regras. Assim, quando a gente olha LGPD, a gente, pô, vai ter uma aula técnica de questão de legislação. Pro empresário é meio, puta, cara, vou ter que sentar e ouvir essa aula. Mas foi uma Falou puta sobre negócios, né? Não, então, foi bem isso, foi Importância puta da consciência de negócios, cara. Então, para mim, foi uma aula de consciência de negócio e foi nós que somos pilares aí, né, Rogério, do ecossistema, né, até por estarmos liderando sobre a cadeira de liderança, né. Então, eu tenho certeza que nós vamos capilarizar essa educação aí, vamos com certeza exigir muito aí, solicitar muito a Somax, você aí Sim, para estar mano. nos auxiliando para que a gente levar essa informação mais no aspecto de consciência, cara. Eu Uhum. achei muito valioso. E se você também achou valioso, assim como nós dois aqui, né, Rogério? Com certeza. Manda Muito esse valioso. podcast, né, para um parceiro seu, um empresário. Roda muito esse conteúdo que vale muito a pena, porque, pessoal, esses conteúdos ligados ao empreendedorismo, ele precisa chegar.
o acesso à informação, ele faz muito sentido, viu, Rogério? Com certeza. Às vezes essa questão de informação, ela é valiosa, às vezes para um parceiro seu, um amigo, não deixe de compartilhar e segue a Somax aí nas redes e contrata o serviço deles que vale a pena. Bora lá, tamo junto. É isso Alan, aí. obrigado, foi um prazer te ter aqui, foi uma aula de consciência empresarial. Mais uma vez eu retifico, para o Mato Grosso do Sul é muito importante, porque o que nós estamos trazendo, nossa luta é trazer uma plataforma de fato de acesso a conhecimento de consciência empresarial, assim como um dos nossos mentores, né, assim como o teu, João Kepler, traz a consciência empresarial como um balizar da tua educação e não mais aquela tecnicista. E eu vejo que nós aqui, trazendo vocês, também estamos cumprindo o nosso papel social aí Legal. com os empresários, né, Rogério? Com certeza, cara. É isso. Valeu a pena? Muito. Educação sempre é bom e elevar o nível de consciência é o grande segredo da nova economia, né? A nova Uhum. economia, ela transita não só na parte técnica, mas na parte consciente, de aumentar o nível de consciência. Porque eu acho que o nível de consciência que vai levar o empresário a estudar mais, a entender mais o que é, fazer o que é preciso, né? Uhum. E deixar também de se omitir ou negligenciar alguma informação que está no mercado É e isso eles aí, cara. estão. Isso vem primeiramente, primeiro vem do nível de consciência, depois ele vai para a prática, vai Mudou passar. sua consciência hoje? Elevou? Porra, cara. Cara, assim, a Missão LGPD cumprida, para então. mim, eu entendi que ela impulsiona o crescimento interno da empresa. Fala aí Demais, qual é a sua vantagem qual é a competitiva. sua formação aí? É vantagem competitiva. É sacanagem isso aí. Advogado, cara. Mas é. Não, mas eu Aqui falo, o espeto não é de ouro, é de pau ainda. É. não, mas assim, cara, a fala dele é muito, para mim foi, toca sim Mudou nos meus ouvidos. muito, minha Você está amiga. falando sobre negócios. Não, a minha Nós estamos falando concepção de mudou negócios de empresário para empresário. A Legal. conversa é outra, foi muito boa. Cara, Cara, prazer foi todo meu estar com vocês aqui, cara. E impactante. contem sempre comigo quando precisar voltar. Falar um Vamos pouco contar. mais também de LGPD para empresas que estão buscando, né, investimento. Eu acho que é um baita tema. Eu falo muito sobre isso, que são os valores intangíveis. Dá para explorar muito. Sem LGPD não tem escala, então não tem sentido, né? Sim. Faz muito sentido pro nosso ecossistema, né, Diego? Faz Muito sentido. total, Eu tô cara. Faz impactado com essa total. informação. Impactado. E Confesso que eu dá tava no uma, limbo. dá um recadinho aí para alguns empresários nossos e parceiros para nossa audiência. Legal. Um último recado aí. Claro. Cara, eu acho que eu vou reforçar o que eu falei pelo menos umas 2 vezes aqui. Para você que é empresário, pior do que não fazer nada em relação à LGPD é nem buscar informação do que precisa ser feito. E a gente tem acesso à informação. Dá uma googada, segue a gente nas redes sociais, entenda um pouquinho o que você pode fazer hoje, agora, no teu negócio para começar a diminuir o risco da tua operação com relação ao tratamento de dados, que com certeza vai fazer muita diferença para o teu negócio. É isso. Alan, valeu, obrigado Concordo pela contigo, parceria, gênero foi um e grau. prazer. Obrigado pela aula, viu? Valeu, É, valeu, você galera, não até fala o agora. próximo.